A paz de Deus a todos, irmãos. Nesta manhã eu queria, irmãos, conversar um pouco sobre algo que está acontecendo no nosso meio, né? Eu estou há um bom tempo, né, sofrendo alguns ataques, mas eu tenho me mantido calado o tempo todo, né? Como todo mundo sabe, eu saí da congregação cristã já tem quase 10 anos e de lá para cá eu tenho sofrido muitos ataques, mas eu tenho me mantido em paz, tenho conversado com os irmãos, ensinado os irmãos a não falar mal da CCB, né? A manter um relacionamento bom com todos os irmãos, não só da CCB, mas de todas as outras demais denominações. E mais, irmão, tem uma irmã que um dia chegou no nosso ministério falando que estava revoltada com a CCB e congregou conosco e disse que Deus tinha revelado a ela 3 vezes, tinha tido 3 visões favorecendo a vinda dela para cá, né, dizendo que esse é lugar, que ela tinha que vir e tal. Bem, eu já fiquei meio assim porque a gente ensina as pessoas a tirar as suas conclusões com a Bíblia. A Bíblia é a verdade, é o nosso manual. Então fiquei estranho, visão, peraí, não é isso que nós pregamos. Não é isso que nós pregamos, que as pessoas têm que ir para determinado lugar porque teve um sonho, que teve não. Tem que ter convicção bíblica que você está no lugar certo, que você está ouvindo a coisa certa. Então, fiquei um pouco preocupado. Ela testemunhou, né, disse que dali ninguém tirava mais ela, não saiu dali mais, não tirava mais os pés, porque ali estava no lugar certo, que Deus tinha mostrado por 3 vezes, tinha mostrado uma grande luz na minha casa, tinha mostrado eu num deserto pregando, um montão de pessoas ouvindo, e ali era verdade. Sei que falou um montão de coisa. Aí eu pensei, pela mesma visão que veio, vai voltar, porque não tem sustentabilidade em quem não entendeu o Evangelho. E ela esteve conosco, e durante ela esteve conosco, ela foi ensinada biblicamente, ensinamos a Bíblia para ela, falamos para ela da questão das profetadas, ter muito cuidado em visão, profecia, que isso muitas vezes era impulso da carne, era o desejo da pessoa fazer aquilo, e acaba achando, confundindo que era Deus. E aí ela confessou com a sua própria boca que realmente ela fazia algumas profecias duras com seu esposo, e seu esposo ficava muito magoado, e de repente ela orou a Deus, e Deus fez saber que não era de Deus, e que ela estava profetizando da parte do diabo. Eu ouvi da boca dela. Eu e algumas pessoas que estavam comigo, que são testemunhas, que ela confessou que o diabo usava ela para profetizar. Então, ela disse que tinha parado e tal. Depois ela aparece, sai do nosso meio, volta para a CCB e faz de tudo para querer levar alguns irmãos com ela. Não consegue, alguns irmãos não dão ousadia, porque foram vacinados, né, contra a heresia. Mas aí tem uma irmã que, infelizmente, né, ainda dá um pouco de ousadia para ela, né? Não repreende ela e tal. E aí, de vez em quando, ela fala coisa com essa irmã, né? E, ultimamente, ela manda uma visão que diz que teve, né, sobre mim, para essa irmã, que é uma irmã da piedade, né? Uma irmã que ajuda na obra do diaconato. E essa irmã, ela manda para essa irmã esse áudio e ainda pede que a irmã compartilhe com os outros irmãos esse áudio, dizendo que teve uma visão comigo. Eu quero mostrar para vocês qual foi a visão que ela disse que teve e quero mostrar biblicamente, quero explicar em 3 pontos sobre esse vídeo. Eu quero explicar. O primeiro ponto que eu quero explicar é sobre a divisão que ela diz que nós causamos e que não é de Deus. Eu quero mostrar biblicamente, historicamente, que o tipo de visão que ela disse que nós causamos é bíblico, é histórico e é necessário. Segundo ponto, vou mostrar também, né, que essas visões dela são totalmente diabólicas, não são de Deus. Em terceiro lugar, né, eu vou mostrar, né, quem ela é e vou mostrar o que ela acusa de ser do diabo na nossa igreja. E você vai meditar junto comigo, observando juntamente comigo se isso está de acordo com a palavra. Vamos lá. Então veja só, ela diz: a paz de Deus, irmã, né? Diz o nome da irmã lá, não vou dizer o nome dela por ética, né? Mas ela diz: paz de Deus, irmã Gisele, minha filha, estou passando esse áudio para passar uma visão que Deus me deu. Uma visão seríssima. Uma noite dessa, pela madrugada, eu orando ao Senhor Jesus, Deus me deu uma visão. Não foi sonho, foi visão, ver com o olho do Espírito. Deus me mostrou o irmão Jailson pregando com microfone, não é microfone, é microfone, com microfone na mão, e na frente do irmão Jailson uma cruz de madeira grande e preta. E na cruz uma mochila, né, pendurada no braço da cruz, e uma cobra enorme, uma serpente arrodeando a cruz.
e a serpente era invisível, como se fosse o espírito da cobra, rodeando a cruz. Aí saía da boca do irmão Jailson estas palavras: estou ensinando vocês a morrer junto comigo. Então, primeiro ela assume que eu estou morto, espiritualmente, né? Que eu não tenho vida, e que aqueles que estão comigo eu estou ensinando a mesma coisa. Depois nós vamos falar sobre isso. E logo após ela diz, né? Vi uma bananeira alta, com folhas tudo seca, caída para baixo. E saía da boca do irmão Jailson essas palavras: estou dando pasto seco para vocês comer. Aí Deus encerrou, o Espírito Santo de Deus encerrou a visão. Então, minha irmãzinha, ela diz, né? Eu senti de mandar essa visão. Continuando, aí ela diz assim: então, minha irmãzinha, eu senti de mandar essa visão para vocês, para você, e você se sentir passa para todos eles. Uma coisa eu digo: Jesus está voltando, vamos se arrepender dos pecados. O irmão Jailson prega bonito? Prega. Ele prega a Bíblia? Com certeza. Olha, ela está dizendo que eu prego a Bíblia, com certeza. Presta atenção. Coisas que eu já ouvi da boca do irmão Jailson, eu nunca ouvi dentro da congregação, mas é a divisão, é a desunião, é a separação que Deus não se agrada. É isso, filha. Aí ela continua dizendo: aí, prega bonito, prega a verdade. Ela está dizendo que eu prego a verdade, mas está na desunião, está na divisão, está na desunião. Jesus não vai operar nisso aí. Aí vai se cumprir aquela parte da Bíblia, né? Eis que... Não, deixa eu ver. Aquela parte da Bíblia. Senhor, eis que preguei em teu nome, curei enfermos. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, aquele que crê nessa visão do Espírito Santo de Deus vai para onde o Senhor quer que vá, vai se unir. Eu saí daí porque Deus me deu 3 visões, 3 visões, escuta só, 3 visões de que Ele não está aí. A cruz simboliza a morte espiritual, e aquela parte que diz que está vivo, mas estás morto. Enfim, ela diz que eu prego a verdade, mas mesmo assim estou errado. Diz que eu prego a Bíblia, mas mesmo assim estou errado. E ela diz que o seguinte: ela diz que eu estou morto, e diz isso aqui, 3 visões eu tive para sair daí. Quando ela chegou na nossa casa, ela contou 3 visões que teve para vir para cá. Aí por isso que eu falei, as mesmas visões que trouxe ela, tirou. Porque quem vive de visão e de revelação e de sonho não tem alicerce. O alicerce é Cristo, é a rocha, é a palavra, é as escrituras. Todas as demais coisas têm que se submeter à Bíblia. Preste atenção. Primeiro, explicando a questão da divisão. Onde começam as divisões, né? Por que acontecem as divisões? A divisão sempre acontece no meio do orgulho e da soberba daquele que está na liderança. Preste atenção. O diabo era anjo de luz, né? Príncipe no céu. Se ensoberbeceu e queria ser igual a Deus. E induziu alguns contra Deus, contra a palavra de Deus. E isso houve a primeira divisão no céu dos anjos. Certo? Preste atenção. Depois vamos mostrar outra divisão que acontece na Bíblia. Vamos mostrar uma outra divisão na Bíblia. Tem várias, mas eu vou mostrar uma. Por exemplo, quando o Senhor manda o profeta profetizar que haveria de dividir as tribos de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Por que aconteceu a divisão? Por causa da idolatria de Salomão, da desobediência daquele que estava na liderança. Quando Deus deixa de ser o centro, quando Cristo deixa de ser o centro em qualquer denominação, quando o líder se ensoberbece e passa para a idolatria, fazer cultos que não é a Deus, aonde Deus não é mais o centro, automaticamente esse reino se desmorona e acontecem as divisões.
acontece a divisão. Agora vamos para a igreja primitiva. No século III, a igreja se oficializa como católica romana, seguindo um caminho de idolatria por mais de 1000 anos. E aí acontece no século XII, Pedro Valdo faz a primeira divisão, os valdenses se dividem. Por que é necessário algumas divisões? Por quê? Por causa da corrupção do líder. Por exemplo, quando Roboão não aceitou ouvir o conselho dos mais velhos e passou a seguir os jovens e quis dar um jugo pesado para o povo de Israel, eles não suportaram o jugo. Então, automaticamente, foi este líder que causou a divisão, aonde o povo, não aguentando, seguiram Jeroboão. E aí segue a divisão das tribos. Quando Pedro Valdo sai do catolicismo é porque estava totalmente pervertido a igreja. Aí vem no século XIV, John Wycliffe, vem João Hus, Jerônimo de Praga, Savonarola, século XV, 100 anos depois, Lutero, século XVI, acontece a Reforma Protestante. Mais uma divisão. E depois vem os metodistas, anglicano, vem batista, presbiteriana, e aí o que acontece depois aí? Mais divisões. Da batista surge dois acho que escocês, se não me engano, sueco, sei lá, acho que sueco, mas dois homens batista fundam a maior igreja que existe hoje na face da terra, evangélica, claro, que é a Igreja Assembleia de Deus. Aí mais um presbiteriano, chamado Luigi Franciscon, chamado do irmão Franciscon, ele funda a Congregação Cristã no Brasil. Agora veja a barbaridade dessa irmã. Daí até na congregação veio tendo divisão. Agora chegou na congregação, acaba as divisões, não pode mais ter. Acabou, não tem mais reforma. Aqui é ditadura. O que acontece? A congregação bateu no peito, nós não temos divisão, as igrejas se dividem. Hoje é das que mais tem, viu? São inúmeras igrejas que saíram da congregação desde 1950, que começa a divisões na CCB. Então, por que acontecem essas divisões? Todas as vezes que a liderança deixa de colocar Deus no centro do culto, o rebanho se divide. E isso é bíblico e é histórico. Deus quer união, mas infelizmente não tem como unir dois povos pensando diferente. Então, hoje eu estou em uma denominação onde nós não pregamos essa desunião. Pelo contrário, nós estamos unidos com cristãos de qualquer denominação, qualquer uma, que seja bíblico, que cria nas Sagradas Escrituras. Então nós pregamos a união. Para nós, a união não é estar dentro do mesmo templo, para nós é estar unidos na mesma fé. E olha que coisa interessante. Essa irmã fala dessa divisão como se nós fosse a única divisão que existe na face da terra. Mas olha só, a congregação já veio de uma divisão. Então, se for para unir, vai ter que obedecer o anticristo, que virá com o ecumenismo e a união das igrejas, voltando todos para a católica, porque foi de onde saiu todas. Entende? Veja só o problema. Agora veja, essa irmã fez essa profecia, dizendo que eu estou morto, que eu estou levando os irmãos, e dizendo que eu estou dando pasto seco para os irmãos. Eu só prego Bíblia. Os meus cultos, os cultos que eu atendo são cristocêntrico, teocêntrico e bíblico-cêntrico. Todos os cultos que eu atendo é Bíblia, é Escritura, é Jesus, é a graça, é o favor imerecido, é a mensagem da cruz, é a mensagem da salvação. Então, dizer que isso é pasto seco, dizer que Jesus, que as Escrituras e que a Bíblia, a palavra de Deus, é pasto seco, é uma blasfêmia. Então, não dou pasto seco para a Irmandade. Eu posso até não ir para o céu se eu não vigiar, que eu creio grandemente na minha salvação, não tenho dúvida de que eu vou, mas eu poderia até não ir se eu vacilasse. Mas eu tenho certeza que aqueles que ouvem a mensagem que eu prego, que é a Bíblia, se obedecerem o que está escrito, vão sim morar na glória. Porque a salvação não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus. E eu ensino a todos a olharem para a cruz de Cristo, olharem para o sacrifício de Jesus. Então quero falar para essa irmã, que Deus a abençoe, não desejo para ela o mesmo que deseja para mim. Tenho pena dela, muito pena, porque essa mesma irmã, que vem dizendo aí que teve uma visão de Deus, é uma irmã que há mais de 20 anos atrás entrou na casa de uma mulher, uma mulher que estava enferma, disse que a mulher ia ficar curada, ia ficar boa, e a mulher morreu. É a mesma irmã que um dia, conversando conosco, desabafou que fazia profecias para o esposo muito dura, e quando o esposo ficava muito triste com aquilo, e de repente ela foi buscar de Deus, e Deus fez saber que ela profetizava da parte do diabo, né? Era do diabo aquelas profecias.
Então ela abriu a boca e disse que profetizava da parte do diabo. Aí disse que tinha parado, tinha entendido e tinha parado. Mas agora voltou novamente a obedecer o diabo, né? E é interessante que ela, foi essa mesma irmã, que entrou na casa da minha sogra e disse para a filha dela com câncer terminal, né, para a filha dela mesmo, que tinha trazido a cura da filha dela naquele dia. E ela podia levantar. E a filha não levantou. E ela disse assim, você não levanta, você está com medo. Você está com medo. Queria que ela levantasse por fim da força. Mas que eu trouxe a cura, você está curada. E de repente foi para a casa dela, a filha não levantou, e ela, para justificar e manipular os seus manipulados, ela disse, não, ela só não ficou curada porque ela está cheia de espírito. Na casa da minha sogra, todos são crentes, mas infelizmente ela disse que estava cheia de espírito, né? Aí ela disse, vou trazer para minha casa e lá ela vai ficar curada. Eu trouxe para casa e a filha dela morreu. Então veja, a menina tinha um montão de profecia, todos que entravam lá profetizavam a cura da menina, um montão de gente profetizou isso, e a menina tem aquela esperança. Ou seja, eles não preparam os crentes para a vida eterna. Eles não preparam para ter um encontro com Cristo. Eles preparam todos para a cura. Você vai ficar curado. E a pessoa morre frustrada, decepcionado com Deus porque não cumpriu a profecia. Eles fazem isso. Eu não quero aqui atacar a CCB porque não é o meu papel. Eu amo os irmãos da CCB e sei que saí de lá porque realmente ela seguiu um caminho de heresias, mas tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus lá que eu amo demais. Entende? Agora, eu fico triste por isso, porque sei que ela acredita que só há salvação lá. Porque aprendeu que lá é a graça, lá é a graça, lá é a graça. Lá é tanta graça que muitos irmãos que pecaram não tiveram mais direito de perdão. Graça significa favor imerecido, amor incondicional. Entendeu? E se fosse desgraça um negócio desse? Então, a graça é o sacrifício de Jesus, não é uma denominação evangélica, não. Então ela acha que eu não tenho salvação e meus irmãos estão comigo porque nós não estamos na CCB. Achando que eu saí de lá porque quis, porque tive uma discussãozinha com irmãos, algo pessoal. Não, eu saí de lá porque Cristo me fez sair de lá. Cristo me tirou de lá, Cristo me arrancou de lá. O Senhor me mostrou que eu tinha abrido os olhos de alguns irmãos e agora precisava os alimentar. Um dia eu falei isso para minha esposa chorando, que Deus estava falando comigo, que eu precisava me posicionar. Eu passei um ano orando, buscando, jejuando, orando, pregando, indo para os montes, buscar a Deus em oculto, no deserto, para que Deus me desse essa resposta. E Deus me respondeu, que estava na hora. Deu, reunir o povo e alimentar o povo com a palavra de Deus. Foi aí que comecei a fazer os cultos. Então, queridos e amados irmãos, não dê ouvido a essa mulher. É uma falsa profetisa, guiada por espírito de engano, espírito de adivinhação. Se caso acerta algumas, que eu nunca vi, só erra, né? Mas é uma pessoa terrivelmente, não tem testemunho. Não vou aqui entrar na sua vida pessoal, porque não é o meu papel. Não tem bom relacionamento com ninguém, infelizmente. E eu não quero aqui, de maneira nenhuma, denegrir a imagem dela, mas quero dizer que desejo que ela se converta. Perdoo ela todas as vezes que ela se arrepender, mas eu tive que me posicionar porque são muitos anos de ataque à nossa denominação, defamação, e levando para as pessoas essa mensagem. Todas as pessoas que dizem que vem congregar conosco, com uma pessoa até do mundo, ela vai lá e diz que nós somos do diabo, que aqui não tem nada de Deus, ou seja, ela está impedindo as pessoas de se converterem. O contrário de mim, que quando uma pessoa quer ir para a congregação, eu digo vá. O contrário de mim, que eu evangelizo pessoas em todos os lugares, cidades onde nós não temos a nossa igreja, e as pessoas dizem, eu vou para onde? Eu digo, vai na congregação cristã no Brasil, vai na igreja tal. Então, quer dizer, eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus. Eu sou de uns que ainda evangelizo pessoas que vão para a congregação. Então, aonde a gente vai, a gente prega Jesus. Eu não digo para as pessoas, vai para lá diretamente. Não, mas se a pessoa quer ir para lá, eu digo, vá. Agora eu digo assim, mas tenha cuidado. Ouça as escrituras e siga as escrituras. Porque, na realidade, irmão, hoje em dia não dá mais para recomendar as pessoas ir para uma igreja que não seja bíblica. Infelizmente, quase nenhuma igreja mais é bíblica. Mas, se não tem a minha igreja naquele lugar, eu digo, siga a Bíblia, procura uma igreja bíblica, procura uma igreja que prega as escrituras. Entendeu? Queridos e amados irmãos, nós estamos numa situação difícil, onde as pessoas estão focadas em profecias e revelações e visões. As pessoas estão enfeitiçadas, vivendo essa vida de engano e de ilusão. As pessoas não sabem o que é ser profeta, não sabem o que é uma visão. As pessoas pensam que isso é brincadeira e ficam confrontando os homens e as mulheres de Deus com essas coisas. O diabo está mostrando essas coisas para ela. E ela precisa se converter. E precisa nascer de novo. E precisa amadurecer. E precisa deixar de ser moleca.